Por Lugares Incríveis. É o filme que estreou recentemente na Netflix e está agora no top 1 dos filmes aqui no Brasil, né? Pelo menos agora nesse fim de semana, aqui do dia 1º de março. Né? Esse filme é baseado num best-seller de uma escritora e esse filme ele aborda aspectos muito interessantes sobre relacionamentos, sobre saúde mental, sobre transtornos mentais e sobre como podemos lidar com perdas e seguir adiante. Então eu vou fazer nesse vídeo um resumo do filme e uma análise desse ponto de vista aí mais psiquiátrico do que a gente pode aprender desse filme, o que a gente pode usar de conhecimentos, de lições, de ensinamentos para o nosso dia a dia, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou fazer uma análise do filme Por Lugares Incríveis, né? All the Bright Places, né? Que estreou recentemente aí na Netflix e está número 1 dos filmes mais vistos aí do Brasil, tá? Antes de começar a análise, eu gostaria de falar para você, de lembrar você que está vendo aqui o vídeo a primeira vez, que é novo aqui no canal, de não se esquecer de se inscrever aqui no botãozinho vermelho, e se você já acompanha aqui os nossos vídeos, não deixe, você já é inscrito, não deixe de ligar aqui o sininho de notificações. Se você gostar desse vídeo, já deixa o like, né? Pode depois compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que pode se interessar pelo nosso conteúdo, ok? Bom, então eu resolvi falar desse filme. Na verdade, eu recebi a indicação por uma amiga minha, falou: poxa, assiste esse filme que você vai gostar, tem tudo a ver com a psiquiatria, é um filme bacana para você comentar, né? E eu achei realmente muito legal, é um filme basicamente aí sobre aspectos psiquiátricos, e tem muita coisa para a gente falar a respeito disso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um resumo do filme, então vai ter spoiler, né? Eu vou fazer um resumo da história e aí eu vou analisar alguns pontos de uma forma aí mais objetiva, alguns pontos que eu achei importantes. Esse filme ele é baseado, né, num best-seller de 2015 de uma escritora chamada Jennifer Niven, se eu não me engano. Eu não li o livro, não li o romance, eu vi esse filme aí. Eu vou comentar a respeito do filme mesmo. Parece que no romance tem algumas diferenças, como sempre tem, tá? Então assim, ó, esse vídeo aqui tem spoilers, né? Então, se você não viu o filme, ou se você pula um pouquinho para frente para ver a análise, ou você assiste o filme primeiro e aí você volta para ver o vídeo, tá? Então, o que é a história, né? Resumidamente, a história é sobre dois adolescentes que estão no ano final aí do high school, né? Que seria o ensino médio americano, e são dois adolescentes, a Violet e o Finch, né? É a história desses dois. Eles se conhecem de que forma? Eles se conhecem quando a Violet ela está em cima do parapeito, né, na beirada de uma ponte, digamos, com a intenção, né, aparentemente, de pular, né? Isso não fica muito claro, mas tudo leva a crer que ela pretende pular daquela ponte. É uma ponte que a gente descobre que depois que foi a ponte onde a irmã dela sofreu um acidente de carro e faleceu um tempo antes, né? Então ela está nesse parapeito, né, dando, digamos, uma mensagem, transmitindo a ideia de que ela vai pular. E aí o Finch, que é esse outro adolescente, está correndo, ele observa ela e se aproxima, conversa com ela e ele, digamos, tira ela, né? Eles saem daquele parapeito aí e seguem a vida. Depois eles descobrem que eles estudam na mesma escola, né? Com uma coincidência. E um professor de geografia deles faz uma proposta de fazer um trabalho em duplas, onde os estudantes vão ter que visitar lugares interessantes do estado de Indiana, que é o estado norte-americano onde eles moram, né? E aí o Finch, ele se interessa, né, por essa Violet, né? Ele fica observando ela e ele faz uma proposta de que ela seja a parceira dele nesse trabalho, e eles possam ir visitar esses lugares interessantes, né, de Indiana juntos, né? É interessante assim, porque a Violet, ela, pelo que a gente percebe, ela é uma menina que tem, né, razoavelmente popular
popular na escola, mas sofreu aí, tá sofrendo muito com o luto da irmã dela, a irmã mais velha dela que faleceu, e desde o falecimento, pelo que parece, a Violet ela tá ou num luto um pouco complicado, ou até numa coisa que a gente poderia inferir um quadro depressivo mais leve a moderado. Ela tá com desinteresse nas atividades que ela gostava de fazer, ela tá isolada socialmente, ela não demonstra prazer nas coisas, ela demonstra uma apatia e ela não consegue mais andar de carro, né? Depois que a irmã dela sofreu esse acidente. Enquanto o Finch, ele aparentemente não é um garoto popular na escola, pelo contrário, né? Ele é chamado de freak, né? Seria a tradução, uma aberração, né? Ele aparentemente teve problemas na escola no ano anterior. Pelo que parece, ele jogou a cadeira em alguém, teve algum comportamento mais agressivo e ele está até fazendo umas sessões de aconselhamento com um tutor da escola por conta disso, né? Então ele é já alguém que tem esse histórico, né? E aí ele tenta se aproximar dela, ela resiste um pouco, mas depois eles acabam fazendo a dupla para fazer esse trabalho, e aí ele começa de um jeito muito entusiasmado, empolgado, com uma energia muito intensa, a puxar ela e levar ela nos lugares. Ela não vai com muita vontade no início, mas depois ela começa a viver essas experiências e começa a demonstrar um afeto. A gente percebe aquela apatia do início dando, digamos, trocando de lugar por um afeto. Ela começa a rir, ela começa a conseguir sim aproveitar as coisas, e aí eles acabam tendo um relacionamento amoroso, né? Eles acabam se beijando, enfim, e eles acabam, enfim, virando namorados a partir disso, né? O que acontece depois, então assim, ela melhora aquele quadro que ela estava no início, então ela tá apática, tá sem prazer, sem interesse, isolada socialmente. E aí, com base nesse processo, desse trabalho dos dois e com o namoro com o Finch, ela começa a melhorar o humor dela, fica mais empolgada, mais animada, começa a ficar mais afetiva. Só que aí o que começa a acontecer? Aí o Finch começa a ter oscilações de humor. Então ele começa a ter um fim de semana onde ele some, onde ele não responde as mensagens dela, e aí ela fica muito incomodada com isso, né? E aí, com o decorrer aí da história, a gente começa a entender um pouco mais do Finch. Parece que o pai dele, né, tinha vários comportamentos agressivos com a irmã dele, com ele quando ele era menor. Parece que ele mesmo tem oscilações de humor importantes, então ele fala, eu vou para lugares sombrios, né, dark places, né, em alguns momentos onde eu fico isolado. A gente vê que de repente ele fica aí um fim de semana isolado, de repente ele surge com muita energia, comprando um monte de flores para ela, querendo fazer um monte de coisa, depois ele cai de novo, aí ocorrem algumas brigas na escola devido a alguns amigos da Violet que não aceitam ele, e aí ele acaba agredindo fisicamente esses amigos dela. Então ele começa a ter oscilações de humor, ele começa a ter explosões de raiva, além de momentos aí de muita energia, muito entusiasmo aí, o pensamento aí com muitas ideias. Então ele acaba apresentando essas características e um histórico de que o pai dele tinha muitos comportamentos agressivos com os filhos, né? E aí o que acontece, né? Com base nisso, o Finn ele tem esse episódio aí onde ele agride o amigo da Violet. Ele é direcionado aparentemente para uma sessão de terapia com outros alunos, né? Outros jovens, também adolescentes que têm algumas questões comportamentais, né? E lá tem, enfim, adolescente com toque, com ansiedade, com TDAH, com transtorno bipolar. Parece que lá, né, quando ele tá lá, entra, né, uma menina que é amiga da Violet, uma menina meio popular na escola, e ela conta, né, ela revela que ela tem bulimia e já teve tentativas de suicídio no passado. E o Finch, ele fala que ele não tem o diagnóstico, que ele não quer se rotular, mas que ele tem, enfim, né, essas alterações aí de humor. E aí ocorre da Violet buscar, né, tentar ajudá-lo nisso, né? E aí ela vai até o quarto dele, tá uma bagunça, ela começa a tentar entender, ele tenta explicar um pouco para ela o que ele sente, só que aparentemente ela não consegue entender e ele não se sente entendido por ela, ele não se sente, entre aspas aí, aceito, ele sente que ela tá um pouco distante, né? E ela fica nesse esforço aí de tentar ajudá-lo sem saber como.
até que ele, enfim, some, né? Ele tem um sumiço aí um dia, e aí ela acaba lembrando de um lago onde eles nadaram anteriormente. Ela vai nesse lago achando que ele poderia estar lá, e de fato o carro dele está lá, as roupas dele estão lá, mas não se vê ele. E aí fica a ideia de que ele morreu afogado no lago, né? De que ele aparentemente cometeu um suicídio. E aí depois, sim, de fato ele morre, e aparece o funeral dele, enfim, e aí toda uma análise dela falando o quanto que ele foi importante na vida dela para recuperar ela daquele estado que ela estava. Fala um pouco da importância dos momentos, das experiências que ele demonstrou para ela, o quanto que ela é merecedora de poder ter esses momentos bons, mesmo tendo um falecimento próximo. E, enfim, e aí o filme ele termina, né? Isso é um resumo muito por alto do filme, né? Basicamente, então, assim, o que eu queria falar? Eu queria falar 3 coisas do filme. O filme tem 3 aspectos, né, na minha opinião. Ele fala sobre relacionamentos, sobre transtornos mentais e sobre como nós podemos lidar com a morte, né, com perdas de pessoas próximas, né? Relacionamento, né, alguns pontos, né, a importância de nós nos sentirmos entendidos, né? É interessante a gente ver no filme, né? Isso, se vocês forem ver, é legal reparar que eles começam de fato a ter o relacionamento amoroso quando ela fala para ele que ele é o melhor amigo dela, né? E ele fala para ela que ela, enfim, ela é todas as cores em uma só, né? E isso tudo mostra aí o quanto que é importante ser entendido, o quanto que é importante se sentir aceito e compartilhar, ter pessoas que a gente pode compartilhar experiências boas e ruins. Isso de fato aproxima os dois, né? E a importância de se sentir visto, né? Isso era muito bacana, assim, tanto para ele quanto para ela, né? Ela também, quando ela estava passando por esse período difícil, ela não se sentia aceita pelos amigos da escola, né? Até um rapaz ali que aparentemente tinha algum interesse afetivo nela, ele fala que ele não consegue perceber, ele é um pouco duro, fala que ela tem que superar logo isso, e ela sente como ela não fosse entendida, e ela se sentiu entendida, né, pelo Finch. Isso tem a ver com qualquer tipo de relacionamento, né, a gente se sentir aceito, entendido, conseguir ter a sensação de que nós compartilhamos algo com alguém, mesmo que seja algo ruim, isso dá um conforto, isso dá um calor, né. Depois, o que é importante é falar sobre transtornos mentais, né? Primeiro falar sobre o preconceito, assim, lá no filme, né, não está descrito um transtorno mental do Finch, mas assim, tudo leva a crer, pelo pouco que ele relata lá dos sintomas, que ele tem um diagnóstico aí de algum transtorno afetivo bipolar, de algum espectro bipolar, né? Isso é o que mais salta ao olho, fica claro isso, né? Enquanto a Violet, ou ela tem um luto que está durando um pouquinho mais, ou um quadro depressivo leve, moderado no máximo, mas o Finch tem um diagnóstico psiquiátrico, aparentemente, né? Então é diferente, né, o comportamento dele e do dela. Isso é importante a gente entender. Ele tem um diagnóstico mais importante, um diagnóstico biológico, provavelmente genético, né? Com componente genético forte, provavelmente com traços que ele herdou do pai dele, independentemente se ele gosta ou não do pai, enfim, mas ele tem um diagnóstico psiquiátrico. Então isso tem uma diferença, né, da forma como se ajuda alguém em determinado caso. É diferente a ajuda que a Violet precisa da ajuda que o Finch precisa, é muito diferente, né? Mas assim, a gente fala do preconceito, né? Preconceito por o pessoal chamar de aberração, até pelo fato, né, do pessoal não querer dar rótulos. Isso parece, né, no meu modo de vista, primeiro, uma coisa bacana, não vamos rotular, rótulos são ruins. Por outro lado, isso também aumenta o preconceito, né? Porque assim, ele tem um diagnóstico psiquiátrico importante, que é um diagnóstico de toda a psiquiatria, aquele que está mais relacionado a tentativas de suicídio e a suicídio completo, né, que é o transtorno bipolar. Tem 37 vezes mais risco de suicídio do que a população geral, cerca de 5 vezes mais risco de suicídio do que um quadro depressivo. E ele não é tratado, né? Ele não sabe esse diagnóstico, né? Então, num momento que o pessoal fala que é um rótulo, que parece uma coisa boa, na minha opinião, isso não é. Por quê? Porque isso impede que ele seja tratado, isso impede que ele seja ajudado e que talvez isso poupasse a vida dele, né? Então isso, na minha opinião, essa ausência do diagnóstico dele é um preconceito, como se ter um diagnóstico é uma coisa errada, né?
Na verdade, a amiga, né, também a gente fala do preconceito, porque a amiga da Violet, que tá nesse grupo aí que ela aparece, ela não conta pra ninguém sobre a bulimia dela e sobre as tentativas de suicídio. Ela vai contar pra Violet, e isso no final do filme, depois que houve a morte do Finch. E mesmo a Violet, ela nega, né, num primeiro momento, que ela esteja precisando de ajuda, apesar de que no início, obviamente, ela estaria precisando, né? Ela estava ali parada no parapeito da ponte onde a irmã dela faleceu. Então, isso a gente fala muito sobre preconceito. Falando sobre diagnósticos, como eu falei, a Violet provavelmente tem um quadro de um luto, talvez um pouquinho mais longo, talvez um quadro depressivo leve a moderado, que responde muito bem a uma intervenção que o Finch fez nela, que ele fez, na verdade, uma ativação comportamental, né? Ele foi levando ela a ter experiências positivas, essas experiências foram melhorando o humor dela. Isso é um tratamento para depressão leve e funcionou, ele resgatou isso. E o Finch, provavelmente, como a gente falou, tem um diagnóstico de um transtorno bipolar, é um quadro mais grave, né? E é interessante a gente ver como a Violet não sabe como ajudar, como ela não consegue entender. E isso é algo que pode ocorrer, porque no transtorno bipolar os sintomas, às vezes, eles são um pouco diferentes daquilo que nós sentimos frente a experiências normais da vida. Tem uma aceleração de pensamento muito intensa, uma dificuldade de organizar as ideias, uma oscilação de humor muito brusca, muito abrupta, surtos de explosividade, de irritabilidade, de agressividade que são incontroláveis, né? E ela não sabe como fazer. O ideal talvez seria ela poder responder para ele, que apesar dela não entender, ela tá lá por ele e ela quer junto com ele procurar uma ajuda, né? Mas com certeza isso não é fácil, não é algo que nós sabemos, né? Que se sabe lidar de uma pessoa que não tem um preparo, né? Mas ele com certeza precisaria de uma ajuda profissional devido ao quadro dele, né? Então isso é bacana. E por último tem digamos, a ideia de como nós podemos lidar com perdas e com a morte, né? E aí talvez a mensagem que fica, né, no filme é o quanto que nós, né, temos o direito, o merecimento de termos experiências prazerosas, experiências importantes, mesmo tendo alguém próximo de nós que se foi, né? Isso a Violet mesmo fala no fim, né? Que ela sentia que ela não era merecedora de ter experiências boas, que ela não sabia o que ia acontecer se ela tivesse momentos bons, né? Que ela se privou disso muito tempo e depois, com a ajuda do Finch, ela foi recuperando esse colorido na vida, né? E isso é muito bacana, né? O luto, lembrando que ele é um período que não tem uma duração definida, cada um vai ter uma fase, né? Um jeito de luto diferente, tudo bem sentir isso, nós não precisamos melhorar rápido e a gente tentar manter o nosso nível de atividades, tentar manter o nosso nível de execução, fazendo aquelas coisas que estão de acordo com os nossos valores, mesmo que nós não tenhamos vontade. Isso é uma das formas que ajuda a gente a lidar e nós termos esses contatos afetivos, esse suporte social, né? Termos pessoas com quem nós possamos compartilhar a nossa dor, não nos sentindo julgados, né? Isso também é importante. Essas duas coisas a Violet ela achou na figura do Finch, né? Bom, então eu sei que foi muita informação, eu coloquei um aspecto aí mais psiquiátrico. Comentem aí o que vocês acharam do filme, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam, se vocês têm outras ideias. E sugiram aqui temas, né, sobre filmes, sobre outras séries, enfim, sobre outras questões que vocês gostariam que eu comentasse aqui no canal, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!